Olá! Essa aula é especificamente para uma operação apenas dos números complexos, que é a nossa divisão. Se você for procurar a primeira aula de números complexos, nela eu ensino o que é um número complexo, de onde ele surgiu, e a gente aprende a fazer a soma, a subtração e a multiplicação. A divisão merece uma aula só dela, por isso nós estamos aqui hoje, ok? Mas antes da gente aprender o que é a divisão de um número complexo, como é que se faz, um conceito novo deve ser aprendido, que é o conceito de conjugado. Bom, o que é um conjugado? Todo mundo sabe que um número complexo ele tem esse formato aqui, z igual a mais bi, que foi bastante falado na última aula de números complexos, né? Z para representar que ali é um número complexo, o a é a parte real e essa daqui é a parte imaginária, ok? O conjugado nada mais é do que o próprio número complexo, só que com esse sinal do meio aqui trocado, tá? Então, se aqui tiver um mais, é só você trocar por um menos ou vice-versa. Se aqui tiver um menos, você coloca um mais. Esse é o conjugado. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Vamos supor que o número que você tenha é o número 2 mais 3i. Vamos supor que o seu número complexo seja esse. Se lhe é solicitado o conjugado dele, basta você trocar o sinal aqui do meio. Então, vai ficar 2, ao invés do mais, o menos. E existe o contrário também. Vamos supor que o número seja esse daqui. Z é igual a 18 menos 34i. O conjugado desse número simplesmente é o quê? É o próprio número com o sinal do meio trocado. Então, ao invés de escrever o número com menos, eu vou escrever ele com mais. E perceba você, esse pessoal aqui tá claro, perceba você que ele tem o símbolo do conjugado é o próprio Z, só que ele tem uma barrinha em cima para poder mostrar que é o conjugado, tá bom? Então, número complexo e seus conjugados, basta você trocar o sinal do meio. Aí, por que ele existe? Ele existe para facilitar a nossa divisão. Mas antes disso, vamos entender uma questão muito clara sobre o conjugado, que é a multiplicação. Quando você pega um número e multiplica ele pelo seu próprio conjugado, acontece uma coisa interessante. Então, eu vou apagar aqui. A gente vai agora multiplicar um número pelo seu próprio conjugado. Lembrando que todo número complexo tem o formato z é igual a mais bi. E eu vou deixar aqui do lado para ninguém nunca esquecer desse formato, tá? Eu tenho aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenha o número 5 mais 3i, tá? Vamos imaginar então que eu queira pegar esse 5 mais 3i e multiplicar pelo seu próprio conjugado. Bom, quem é o conjugado do 5 mais 3i? É o 5 menos 3i, tá bom? Então, ó, deixa eu apagar aqui. Eu vou multiplicar o 5 mais o 3i vezes o 5 menos o 3i. Isso daqui, esse tipo de multiplicação a gente viu na primeira aula, mas não custa nada a gente repetir. É um chuveirinho entre todo mundo. Então eu vou pegar o meu número 5, eu vou multiplicar por esse número 5 e por esse 3i. Deixa eu trocar o canetão azul aqui. Então, ó, 5 vezes 5, 5 vezes 5 dá 25, ok? 5 vezes menos 3i, aqui a gente vai ter que fazer um jogo de sinal, mais com menos, menos, 5 vezes 3, 15, i, tá? Agora eu vou fazer o jogo de chuveirinho com aqui embaixo, com 3i. O 3i com 5, o 3i com menos 3i, ou seja, todo mundo se multiplica com todo mundo, tá bom? Então, ó, 3i vezes 5 é 15i positivo. E agora aqui, mais 3i vezes menos 3i, vamos fazer separadamente. Mais com menos, 3 com 3, i com i ao quadrado. Ok? Vamos ver se você é esperto. O que você consegue notar que vai acontecer a partir de agora? Em situações normais, a gente vai unir esses dois termos aqui. Só que vocês conseguem perceber que esses dois termos eles vão se anular?
É o menos 15i e o mais 15i. Então eles se anulam. Dá zero se você somar os dois. Então, ó, dá zero. Então, este é o truque do conjugado. É porque os sinais do meio, os termos do meio vão ser eliminados. Vai sobrar quem? 25 menos 9i ao quadrado. Lembra que quando aparece o i ao quadrado, a gente tem que trocar por menos 1. Então, a gente vai trocar o i ao quadrado por menos 1. Aqui eu tenho uma subtração, uma multiplicação. Tem que fazer primeiro a multiplicação, ok? Então, 25 menos com menos mais 9 vezes 1, 9. Professor, mas não faz só jogo de sinal quando os sinais estão grudados? Olha aqui os sinais grudados, vezes e menos. Então ficou 25 mais 9, que é 36. Lembra que eu falei que toda operação com números complexos gera um número complexo nesse formato aqui? Pois então, quando você multiplica um número pelo seu próprio conjugado, isso vai resultar num número normal, num número que a gente chama de número real, tá ok? Então sempre que você multiplicar um número complexo pelo seu próprio conjugado, isso tem que gerar um número normal. Por quê? Porque esses dois i's a gente anula e o i ao quadrado a gente troca por menos 1. Então não existe mais i, tá bom? E isso vai ser de grande utilidade quando a gente for fazer a divisão. Vamos fazer só mais uma multiplicação para vocês verem aqui um exemplo. Deixa eu achar aqui. Eu vou multiplicar o número complexo 2 mais 6i pelo seu próprio conjugado. Vou fazer um pouco mais rápido, tá bom? Então, ó, vou multiplicar o 2 mais o 6i pelo seu conjugado. Quem é o conjugado de 2 mais 6i? Só trocar o sinal do meio. 2 menos 6i. Então agora você entendeu para que serve o conjugado? Não é só para trocar o sinal do meio, é para que se eliminem a letra i. A letra i é a raiz de menos 1, para quem não lembra, né? E é a mesma coisa da raiz de menos 1. Então não é muito legal ter na nossa conta, tá bom? Então multiplicando aqui o 2 mais 6i pelo seu próprio conjugado, eu chego em 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 6i é menos 12i, né? Mais com menos, menos. 2 com 6, 12. I. Agora, 6i com 2, 12i. Olha os termos que vão se anular. E 6i com menos 6i. Mais com menos, menos. 6 com 6, 36. I com i ao quadrado. Ok? A gente vai anular esses dois termos, vai sobrar o 4 menos o 36i ao quadrado. Se você acompanhou a minha outra aula, você vai ver que eu coloquei uma observação do quê? Que o i ao quadrado, na verdade, ele está lá só para mudar o sinal da paradinha. Isso aqui vai virar 4 mais 36i. Se você já quiser fazer isso mais direto, ótimo. Se não, me acompanha aqui. Então eu vou trocar o i ao quadrado por menos 1. Menos com menos é mais. 36 vezes 1, 36. 4 mais 36, 40. Viu? Outro número. Não é um número complexo, é um número real. É um número que existe. 40 existe. Beleza? Então, vamos agora para a divisão. Agora é onde o negócio vai ficar puxado. Na divisão, a gente vai usar o conjugado, obviamente. A gente está falando dele desde o começo. Se você acompanhar pelo PDF, você vai ver que eu coloquei um passo a passo de como fazer a divisão. E eu vou falar esse passo a passo já nesse meu exemplo. Eu quero dividir o número complexo 2 mais 4i. Eu vou chamar de Z1, tá? Eu quero dividir o meu número complexo 2 mais 4i pelo número complexo 1 mais 1i. Ou 1 mais i, simplesmente. Só lembrando as outras operações, quando é soma e subtração, você soma separadamente parte real e parte imaginária. Multiplicação, a gente faz esse chuveirinho, une os termos, troca o i ao quadrado por menos 1.
Na divisão, a gente vai seguir alguns passos. Primeiro passo, eu vou escrever a minha divisão em forma de fração, tá? Então, ó, vou colocar aqui uma barrinha. Se eu quero a divisão do primeiro número pelo segundo, eu vou escrever nessa forma aqui, ó, fração, Z1 sobre Z2. Então, vamos lá. 2 mais 4i dividido por 1 mais i. Ou se você quiser colocar 1 aqui, tudo bem. Tá bom? O segundo passo, e esse é o que você tem que ter mais atenção. Você vai olhar agora para o seu denominador. Denominador é o número que está aqui embaixo, 1 mais i. E você vai tirar o número o conjugado dele. Quem é o conjugado de 1 mais i? O conjugado é 1 menos i. Concordam comigo? Beleza. O que eu vou fazer com esse conjugado, 1 menos i? Bastante atenção. Esse conjugado, 1 menos i, eu vou pegar e vou multiplicar aqui em cima e aqui embaixo. Vamos repetir? Eu peguei o meu denominador, que é esse número aqui de baixo, imaginei o conjugado dele, se o número é 1 mais i, o conjugado é 1 menos i. E esse 1 menos i é o termo que eu vou multiplicar em cima e embaixo. Pela minha experiência de professor, eu vou fazer uma coisa organizada aqui. Eu não vou fazer chuveirinho em cima de uma fração. Eu vou separar. Eu vou fazer essa conta aqui separada, porque isso daqui é uma multiplicação, né? Em cima e embaixo. Eu vou fazer a multiplicação de em cima numa parte, a multiplicação de baixo em outra parte. Depois eu vou unir tudo na fração de novo, tá bom? Então, ó, vamos lá. Vamos fazer primeiro a operação dos numeradores. O que é numerador? São esses números que ficam aqui em cima. Então, eu vou multiplicar o 2 mais o 4i pelo 1 menos i. Então, ó, 2 mais 4i, eu vou multiplicar pelo 1 menos i. A gente está treinando bastante multiplicação. A divisão é uma multiplicação, tá? Então, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos i, menos 2i. 4i vezes 1, 4i. 4i vezes menos i, vamos fazer separadamente. Mais com menos, menos. 4 vezes 1, que tem aqui, é 4. I vezes i é i ao quadrado. Vamos unir esses termos. Se eu estou devendo 2 i's e eu ganhei 4 i's, eu tenho 2 i's. Menos 4i ao quadrado. Agora eu vou trocar i ao quadrado por menos 1. Só que agora eu vou fazer um pouco mais rápido. Como eu já mencionei antes, o i ao quadrado ele tem a função só de mudar o sinal do termo ali. Então, se ali é menos 4, na verdade ele vai ficar mais 4. Captou? Então, a partir de agora, em todos os exercícios, para ganhar um pouco mais de tempo, eu vou sempre pular essa parte. Não vou mais escrever menos 1, não. Eu já vou direto trocar o sinal, porque é isso que o i ao quadrado vai fazer ali, tá bom? Então, menos 4 na verdade virou mais 4. E eu vou juntar o 2 com 4. 2 com 4, 6, mais 2i. Beleza. Fiz as minhas operações dos numeradores e surgiu o número complexo 6 mais 2i. Agora eu vou fazer dos meus denominadores. Denominadores. Quem são os meus denominadores? São os dois números de baixo. 1 mais i. 1 menos i. Tá? Viu? É o número pelo seu próprio conjugado, uma conta que a gente acabou de fazer. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos i, menos i. I vezes i, mais i. Viu? De novo, os termos aqui vão se anular. Então, quando você estiver multiplicando o número pelo seu próprio conjugado, e por acaso os números daqui não se anularem, é porque você fez alguma coisa errada na conta, tá bom? E por último, mais i vezes menos i. Mais com menos é menos, i vezes i ao quadrado. Então, aqui a gente vai cortar os do meio, vai sobrar 1 menos i ao quadrado. Aqui é como se tivesse 1, tá? Lembra o que o i ao quadrado faz? Ele simplesmente muda ali o sinal do número. 1 mais 1, 2. Então, nós temos que o resultado do numerador deu 6 mais 2i e do denominador deu 2. Então, eu vou trocar essas informações aqui.
Então, na verdade, minha divisão ficou o quê? Em cima ficou 6 mais 2i e embaixo ficou 2. A resposta ela pode parar aí, tá? Aí eu posso dizer que a parte real do número é 6 sobre 2 e a parte imaginária é 2i sobre 2. Mas eu posso, né, dividir os termos lá de cima por 2. Se eu dividir 6 por 2, eu chego em 3. Se eu dividir 2 por 2, eu chego em 1. Então, quando eu divido dois números complexos, sendo eles 2 mais 4i e 1 mais i, minha resposta é 3 mais 1i. Viu que são muitos passos? Eu vou fazer mais um exemplo, mas em resumo é o quê? Escreve ele em forma de fração, pega o conjugado do número de baixo e multiplica em cima e embaixo e faz separadamente. Você faz separadamente a multiplicação dos dois denominadores, depois você faz separadamente a multiplicação dos dois denominadores. Eu falei denominador? Numerador, denominador. Desculpa se eu errei, não sei se eu errei. E depois você pega essas duas respostas e volta elas no formato de fração, tá bom? Vamos então para o último exemplo para encerrar essa aula. Vamos lá? E aqui eu vou trazer um exemplo onde a resposta não dá para dividir, tá bom? Para vocês verem que a vida não é bela todas as vezes e que vai ser muito difícil a gente conseguir dividir, tá bom? Eu vou tentar apagar aqui só os exemplos para deixar organizado, que eu acho que ficou bem organizado, tá bom? Então, deixa eu apagar. Lembrando, gente, que são exercícios que você tem que ir fazendo num papel, numa caneta. Só me assistir não vai resolver muita coisa. Tente fazer numa caneta e depois me acompanhar. Tá ok? Então eu vou aqui apagar tudo que não vai mais me interessar. Deixa eu ver agora, então, qual é o meu último exemplo dessa aula. Tomara que não passe de 20 minutos. Minhas contagens, né? Eu quero dividir o número complexo 5 mais 4i pelo número complexo 2 menos 3i. Vem comigo, vamos passo por passo. Primeiro passo é escrever em forma de fração. 5 mais 4i sobre 2 menos 3i. Segundo passo, eu vou olhar para o meu denominador, que no caso agora é o 2 menos 3i, e vou imaginar o conjugado dele. O conjugado é só trocar o sinal do meio. Se esse meu número aqui é 2 menos 3i, o meu conjugado vai ser 2 mais 3i. Então eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 2 mais 3i. A primeira vez que eu ensinei isso daqui, eu não ensinava separando numerador de denominador. E ficava um cálculo terrivelmente bagunçado. Então a gente vai organizar. Numeradores: 5 mais 4i, 2 mais 3i. 5 mais 4i vezes 2 mais 3i. Vamos lá. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3i, 15i. Tudo positivo, não tem nenhum negativo, então a gente nem se preocupa com o jogo de sinal. 4i vezes 2, 8i. 4i vezes 3i, 12i ao quadrado. Né? Tem um i aqui, fica i ao quadrado. Vamos unir esses dois termos. 10 mais 15i mais 8i, 23i mais 12i ao quadrado. O que o i ao quadrado faz com o número que o acompanha? Muda o sinal dele. Então vai ficar 10 mais 23i. Se era mais 12, o i ao quadrado vai fazer ele ficar menos 12. E agora, para encerrar, a gente une o 10 com menos 12. Se eu tenho 10 e tiro 12, eu fico devendo 2. Então a multiplicação de cima deu menos 2 mais 23i. E vai passar de 20 minutos. Denominadores: 2 menos 3i multiplicado com 2 mais 3i. São os números de baixo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3i, 6i. Menos 3i vezes 2. Se aqui dava 6i, aqui vai dar menos 6i. Porque vai anular, né? E o último, menos com mais. Menos 3 com 3, 9.
i com i ao quadrado. Cortemos os termos do meio, sobra apenas 4 menos 9i ao quadrado. O que o i ao quadrado faz? Muda o sinal do 9. 4 mais 9, 13. Então, a minha parte de cima ficou menos 2 mais 23i. E embaixo ficou 13. Feia a resposta, né? Mas é o que temos para hoje. Se alguém te pergunta qual é a parte real dessa resposta, é menos 2 sobre 13. Se alguém te pergunta qual é a parte imaginária, 23 sobre 13. Os dois números em cima são sobre 13, ok? Então aqui a gente viu o que é um conjugado, o que acontece quando a gente multiplica um número pelo seu próprio conjugado, viu que aqui, né, deu de novo um número normal. E finalmente a divisão. Eu fiz 2 exemplos, mas como eu falei, pratique, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido e bons estudos!